É isso aí, moçada. Começando mais um Agronegócio Podcast no oferecimento de Grupo Provaso e também Data Mars Livestock. E a gente está começando muito bem o ano de 2025, trazendo referências do agronegócio capixaba e também do agronegócio brasileiro. Nosso convidado hoje, Tadeu Rosa ou Tadeu Matsuda. Se você falar Tadeu Rosa, talvez as pessoas não conheçam, mas Tadeu Matsuda, a turma do Agro Capixaba conhece de longa data. Meu amigo, obrigado por receber o nosso convite e aceitar estar aqui com a gente nesse bate-papo. Se apresenta para a turma do Agronegócio Podcast, por favor. Então, o prazer é meu, Valfredo, de estar aqui no seu programa, no seu podcast. A gente já acompanha o seu trabalho aí na mídia, né, do agronegócio há muito tempo, assim, e você sempre foi uma referência, né, no segmento. Então, para mim, é eu que agradeço pelo seu convite. É uma honra para mim estar presente no seu podcast de hoje. Tadeu, vamos lá. Quem é o Tadeu Matsuda? Conta um pouquinho de onde você veio. Eu sei que você é capixaba, de Colatina, mas conta aí um pouquinho da sua história pra gente. Então, Valfredo, eu sou de Colatina, né, nasci em Colatina. A minha família é de origem rural, né? Meu bisavô, avô, pai, tudo do segmento do agronegócio, da pecuária e do café, né? Família nossa é tradicionalmente da pecuária e do café. Então, assim, eu cresci nesse meio, passava minhas férias na fazenda, férias de janeiro, férias de julho. Então, assim, sempre cresci dentro desse meio. E foi com uma grata satisfação que eu continuei a minha vida profissional na pecuária, né? Seguindo aí e depois entrando na Matsuda. Então, a minha trajetória começou assim. Eu fiz engenharia civil, fiz administração com especialização em marketing, né? E depois me especializei em pecuária de corte de leite. Né? Aí participando de vários eventos a nível de Brasil e de mundo, né? Então, com isso, eu fui adquirindo aí uma certa bagagem de conhecimento na pecuária. Então, essa foi assim o meu início, né, do meu negócio. Então, assim, são atividades que estão correlacionadas entre si, né? E que depois a gente vai adquirindo rodagem, né, e vai entendendo como funciona esse mecanismo. Então, eu sempre digo que a gente tem uma formação e depois a gente tem a formação da vida e a gente vai se especializando no que a gente gosta e no que a gente quer desenvolver. Então, essa foi a minha trajetória profissional no início. A gente pode dizer que é um profissional apaixonado pelo que faz, então. Exatamente, muito apaixonado. Eu sou grato pela Matsuda, sou grato pela vida que eu tenho, que eu levo. Eu tenho uma enorme satisfação, eu tenho prazer em fazer o que eu faço, porque eu ao longo dessa minha trajetória, eu conheci muita gente, continuo conhecendo muita gente, e isso me capacita a ser uma pessoa melhor, a entender os desafios do produtor rural, o que eu posso fazer para contribuir para que esse produtor rural que não tem acesso à tecnologia, que está lá, né, enfurnado no dia a dia dele, trabalhando dia e noite, que eu possa de alguma forma contribuir para que ele tenha um pouco mais de sucesso. Então, realmente, eu sou um apaixonado no que eu trabalho, no que eu faço. E se tem uma pessoa que já virou referência quanto à empresa e o nome, essa ligação, é o Tadeu. Há muitos anos que eu desde a época de televisão, né, a gente ouvia, antes de conhecer, eu já ouvia falar no Tadeu da Matsuda. E como é que começou essa história? A vida inteira você trabalhou com Matsuda? Não. Você teve um período profissional independente aí, né? Conta pra gente. Então, Alfredo, a minha trajetória é uma coisa muito interessante, porque a gente, quando a gente sai para o mercado, a gente geralmente, ou você vai para o mercado de trabalho de uma vez, ou você começa a trabalhar com a família, né? Eu comecei a trabalhar com a família, né? Aí comecei com alguns projetos e dentro desses projetos eu comecei a entender que, por exemplo, eu sou de Colatina, né? E que o melhor negócio que tinha para o meu futuro seria o agronegócio. Tanto que a minha empresa particular se chama Central de Agronegócio. Sim. Então, aí eu comecei a entender
esse mercado e que o Brasil gira em torno do agronegócio. Então eu falei assim, as potencialidades estão nesse segmento. Aí aconteceu uma coisa muito interessante, estava uma seca muito brava, uma dessas várias secas que o nosso estado já passou, né? E eu falei assim, eu tenho que arrumar alguma coisa para ajudar o produtor rural. E aí eu lendo um Globo Rural, né? Eu vi lá uma variedade chamada capim-elefante paraíso, né? Que era uma capineira, que era uma variedade que tinha até 4 cortes por ano e que era assim, uma coisa que tinha uma alta produtividade. Altamente produtiva, né? Proteína alta. Então, assim, uma coisa que ia ajudar ao produtor a passar os momentos de seca, né, de desafio. Aí eu contactei com o Dr. Herbert Vilela, que era um pesquisador famoso na época, um agrônomo, uma pessoa altamente inteligente. E o Dr. Herbert veio até a minha cidade, até Colatina, nós fizemos uma palestra e o capim-elefante paraíso era comercializado e desenvolvido pela Matsuda. E o Dr. Herbert fazia parte do grupo Matsuda. Então ele me trouxe para o grupo Matsuda para ser preposto dele, né? E eu aí comecei a atuar como preposto do Dr. Herbert, vendendo capim-elefante paraíso, que era um saco... Isso quando? Em 2001. Em 2001. Então, sua história reporta o ano de 2001, seu início. 23 anos, exatamente. Olha só. Então, aí eu comecei a fazer isso. E o capim-elefante paraíso era um saco de 8 quilos, mas ele era leve, a semente, que era um saco bem grande e que, assim, gastava 8 quilos por hectare. E você sabe, assim, era um volume muito pequeno de vendas que aquilo gerava, né? Uhum. Foi daí que eu comecei a desenvolver a ideia de trabalhar na Matsuda num todo. E o Dr. Herbert me deu a oportunidade de conhecer a diretoria, né? E eu sempre fui uma pessoa muito antenada, eu sempre, né, busquei o máximo, sempre dei o máximo de mim em tudo que eu fiz na minha vida e faço. Aí eu comecei a participar dos eventos. E eu estava no evento da AgriShow em Ribeirão, que você conhece muito bem, sim, que é um nosso evento referência do Brasil, sim, né? E nesse dia lá, num dos dias do evento, o Jorge Matsuda, né, do grupo Matsuda, que faleceu, deixou a gente há uns anos atrás, e o seu Leonardo Cerise, que é um dos sócios do Jorge Matsuda, precisavam de ir para São Sebastião, que é a sede de uma das indústrias Matsuda, né? E aí precisavam de um motorista, que eles tinham que pegar um voo urgente, né? E precisava de uma pessoa para levar eles lá. Eu falei, não, eu levo vocês. Né? Cheio de ideia na cabeça, Valfredo, novo, né? Querendo falar, querendo mostrar, espaço, né? Querendo, claro. E aí eu fui com eles nesse trajeto de Ribeirão a São Sebastião do Paraíso, eu fui falando para eles as minhas ideias. No final, quando eu cheguei lá, o Jorge falou assim, você vai para Cuiabá fazer um treinamento, vai ficar lá uma semana com o melhor vendedor nosso, que tem a melhor equipe do Brasil, para você aprender com ele e mostrar o seu trabalho. E daí para frente, Valfredo, foi um boy, eu decolei. O seu Nalinha é o meu professor, sou muito grato a ele, todo ano a gente se encontra nos eventos. Que bacana. Falo que ele foi meu professor, então ele foi um divisor de águas na minha vida, né? E na Matsuda. E daí eu fui galgando e fui conquistando espaços e fui marcando território e assim, tenho um grande orgulho. Hoje eu tenho um carinho e tenho um contato com toda a família Matsuda, todos os irmãos e irmãs do Jorge, a família Cerise, do Leonardo Cerise, a família Sami, né, que são o grupo Matsuda hoje, família Sami, Cerise e Matsuda, né? Então, esse foi o meu início. Agora me fala uma coisa, quando a gente fala em Matsuda, a gente fala em algumas tecnologias, alguns segmentos distintos. A Matsuda vai de sementes de pastagem à nutrição animal. É isso? São esses dois grupos quando a gente fala de Matsuda hoje ou é mais? Então, a Matsuda hoje ela é mais, né? A Matsuda ela começou com sementes de pastagem, onde nós fomos líderes mundial em forrageiras, né? E depois a gente entrou no segmento de nutrição animal, suplementos minerais,
Sim. Depois a Matsuda entrou no setor de medicamentos de saúde animal, onde a gente tem uma empresa do grupo Matsuda, que é Vetsia Matsuda. A Matsuda tem a Matsuda Equipamentos, tem a Matsuda Pet, que fabrica rações para cães e gatos e peixes, né? E no segmento equipamentos, a gente tem semeadeiras para pastagem, tem rolo compactador, vagão forrageiro, então assim, e vagões que fazem plantio de semente em áreas maiores, né? Tem uma lista enorme de equipamentos da Matsuda. Implementos de suporte. De suporte às forrageiras, né? Perfeito. Então, que é a Matsuda Equipamentos. Então, a Matsuda hoje, nós estamos com 9 fábricas, né, espalhadas pelo Brasil, uma logística fantástica, onde a gente consegue atender, né, todo o segmento da pecuária, de corte de leite no país. Então, a Matsuda assim, investiu muito em tecnologia. Uma coisa que a família Matsuda, né, através do seu Jorge, toda a família, sempre prezou, foi muito qualidade. Então, assim, isso também, lá atrás, voltando, né, como eu te falei, do meu início, foi quando eu percebi que aquilo era uma coisa que eu tinha que investir. Era uma empresa que fazia parte do meu DNA, porque era qualidade. Sempre eles estavam preocupados com a qualidade da matéria-prima que entra na fábrica, com a qualidade do produto, com a composição final do produto, sempre para levar rentabilidade. Pra você ter uma ideia, Valfredo, a Matsuda Sementes, ela tem um banco genético de variedades novas para ser lançada pelos próximos 30 anos. Olha que bacana. E isso a gente vai fazendo paulatinamente para poder lançar as variedades com um critério muito grande de rigor. Ela não pode entrar simplesmente no mercado e não dar certo. A semente da Matsuda ela tem que entrar e tem que dar certo, porque nós somos uma empresa privada, né? E com isso a gente tem variedades lá que vai... Todo ano a gente lança, esse ano a gente lançou a variedade chamada Oasis, que é um sucesso, Paredão. Então são variedades lançadas pela Matsuda, que é praticamente a única empresa privada que lança novas variedades, sem ser a Embrapa. Entendeu? Tem uma agora, parece que já tem alguma ou outra que está fazendo, mas não com o padrão de tecnologia da Matsuda. Então, isso nos dá uma segurança como revendedores, distribuidores e propagandistas do Grupo Matsuda muito grande, porque a gente tem a certeza que a gente está levando um produto que é eficiente, que vai melhorar, seja na pastagem, seja na nutrição animal, seja na saúde animal, seja nos equipamentos. Tudo que a Matsuda leva para o produtor, ele leva com a segurança e a confiabilidade de um produto que vai dar resultado. Sensacional. E você é a Matsuda no Espírito Santo? Exatamente. Então, acabou assim que eu virei uma referência, né? Que a gente vai adquirindo sobrenome. Virou sobrenome. Exatamente. Tadeu Matsuda, virou sobrenome. Não tem jeito. E assim, eu falei com você, e eu tenho muito orgulho disso, porque foi uma trajetória que a Matsuda, quando eu comecei, muita gente falava, o que é isso? É adubo? É trator? O que é a Matsuda? Então, ninguém conhecia a Matsuda. Então, praticamente, eu cheguei no segmento do Espírito Santo com a Matsuda juntos. Eu estava começando a minha trajetória e a Matsuda chegou junto. Então, hoje, a Matsuda é uma referência nacional. Tá? Nós somos líderes no nosso segmento. E, com isso, eu criei essa estrutura onde eu tenho uma equipe com 30 colaboradores que trabalham comigo, a campo. A gente tem o nosso departamento técnico, a gente tem a nossa expedição, sempre com a finalidade de estar levando para o produtor rapidez na entrega, produtos de alta confiabilidade, de tecnologias diferenciadas, isso sempre com a preocupação de indicar corretamente. Então, o Tadeu Matsuda veio dessa pessoa que sempre almejou, sempre achou que o grande segredo do negócio era fazer com que o produtor rural tivesse rentabilidade. Então, assim, de todas as minhas viagens, que eu já rodei o Brasil todo e tive oportunidades do mundo, a gente entende o que tem lá fora, o que a gente tem aqui dentro, e a gente tem a certeza que nossa vocação é o agronegócio. Tá?
Pode que as pessoas mais humildes no Brasil estão sempre reclamando, mas quem já viajou, quem saiu, sabe que ninguém come melhor no mundo do que o brasileiro. A gente come muita proteína animal, a gente Sim. tem uma qualidade de alimentação diferenciada e a um preço muito baixo, se você for comparar com as proteínas animais ao redor do mundo, né? Então, essa vocação nossa, ela tem que ser melhorada, Valfrido. E Sim. o produtor, ele tem que ser mais bem remunerado, porque lá fora eles têm orgulho do produtor, eles têm orgulho quando passa com uma pessoa que está com um chapéu igual ao seu, eles batem palma, eles agradecem, tá? Por você ser produtor rural. E aqui no Brasil a gente Essa mentalidade precisa ser muito trabalhada. Eu acho que é isso daí. Junto à população brasileira. A gente observa um pouco que a impressão é que há um distanciamento do rural para a cidade, né? E, na verdade, as pessoas da cidade não têm noção do tanto que o rural faz parte do cotidiano dessas pessoas dentro das cidades. Seja na roupa, seja na alimentação, num calçado, em utensílios que nós utilizamos no dia a dia. O rural está em tudo, né, Tadeu? E o principal disso tudo, né, Valfrido? Ele está na segurança alimentar. Se você vê que a pandemia nos ensinou que sem a comida não adiantava você ficar em casa, né? Você tinha que se alimentar. E outra coisa, você estava passando por uma doença viral. Se você não se alimentasse bem, você ficava com a imunidade baixa. Exatamente. E aonde que a Covid... o organismo está aberto, né? Verdade. Proporcionou alguns óbitos aí. Foi aonde? Foi em cima da imunidade. Né? Então as pessoas começaram a entender e foi aí uma grande oportunidade do Brasil em mostrar para o mundo e para a China principalmente, que vinha já de uma peste suína, sim, né? Precisando de proteína animal, e encontrou no Brasil um país que poderia suprir a necessidade deles de volume, né? Aí o mundo inteiro começou a entender que a nossa carne vermelha era uma carne de altíssima qualidade. E com isso a gente teve esse entendimento e abriram-se mercados para o Brasil, apesar de muitos quererem derrubar a gente, porque nós somos muito competentes na indústria de proteína animal. Sim. E o nosso custo é muito menor. Então, dentro desse cenário que a minha pessoa entrou, né, no ramo da Matsuda, nisso aí, com essa finalidade de estar levando e valorizando o produtor rural. Então, assim, é uma tarefa minha, uma missão sua, de toda a nossa cadeia do agronegócio. É o quê? É informar que o produtor rural é uma pessoa que tem que ser aplaudida e não uma pessoa que tem que ser odiada ou criticada, porque que mal o produtor rural faz? Vai falar que ele desmata? Ele não desmata. Quando ele tira uma capoeira, alguma coisa, ele planta outra coisa no lugar. Exatamente. Nenhum produtor rural tem uma terra nua, cheia de mato. Esse não é o produtor rural. Esse é o especulador, que tem uma terra, Mas essa terra do especulador, ela é provisória. Ela vai ser vendida para alguém, Alfredo. E alguém vai plantar nela. Então, nós não somos geradores de metano, nós somos sequestradores. Né? Nós estamos produzindo carbono para o mundo. Essa é a nossa vocação. É verdade. Tadeu, agora, o Tadeu da Matsuda, ele não é só um distribuidor, né? O seu envolvimento, né, com a pecuária capixaba e com esse setor do agronegócio te proporcionou participar de várias associações e assumir cargos aí de relevância, não é? Conta pra gente aí da CCN, conta pra gente aí de algumas presidências, fala pra gente. Então, Valfredo, foi esse network que a gente tem, né? Como você falou também no início, né? Quando você estava na televisão, que você começou, e também sempre eu estava assistindo você foi o precursor disso aí no estado, na parte do agronegócio. Seu programa acho que foi o primeiro, se não me engano. Foi um dos primeiros. A gente começou eu lá. Acho que foi o primeiro. Começamos lá em 2000. Verdade. Né? Então, assim, aí a gente começou a ter eventos de melhor qualidade, né? Aí temos aí o nosso amigo Zezinho Boechat, com a Grandes Poés, que foi um grande incentivador do agronegócio.
Foi das grandes exposições agropecuárias do da Brasil. região, da região sudeste do Brasil, exatamente. Exatamente, entendeu, Valfredo? Então o Zezinho Boechat foi um cara que trouxe muito, né, o agronegócio, a pecuária principalmente, para o estado. Nossos leilões eram fantásticos que tinham na Grande Expoés. Verdade. Movimentava muita gente, vinha gente Sim. do Brasil inteiro para a Grande Expoés. Então ali foi aonde que eu enxerguei e foi aí que eu entrei na CCN. Eu entrei como? Eu comecei como Matsuda, eu comecei a proporcionar aos membros da diretoria da CCN um conforto de estar ali na pista, de estar bem atendido, de ajudá-los na parte técnica, na parte estrutural da exposição. Então, a partir desse momento, eu comecei a me envolver na Associação Capixaba dos Criadores de Nelore. E através do nosso grande amigo, Dr. Nabi, né? Sim, que presidente por vários anos, né? Presidente da CNB. Exatamente, o Nabi, que sempre foi uma pessoa que brigou, que batalhou muito pelo novo formato da CCN, que a CCN tinha um formato fechado, né? Uhum. Os diretores não se envolviam muito com eventos, com nada extra Nelore, né? E aí, através do Nabi, é que eu entrei na associação, comecei a fazer parte da diretoria e que cheguei à presidência da Associação Capixaba dos Criadores de Nelore, com o respaldo dele e de toda a diretoria, né? Porque eu sempre fiz mais do que eu precisava pela associação. Você sabe que quando você participa de uma associação, você se entrega. Muita gente pensa que você ganha alguma coisa, você só ganha amigos, né? Verdade. Porque você doa o seu tempo, você não recebe nada por aquilo, né? Mas, como eu disse, a gente tem essa missão de ajudar. Se você ajuda, Deus te dá sempre em retorno. Eu sempre pensei isso na minha vida. Então, eu sempre me pautei nisso. Então, as atividades, os eventos que a gente fazia, eu sempre me envolvia de corpo e alma para que o evento fosse o melhor, para que a gente trouxesse os congressos capixaba de pecuária bovina. Sim. Né? Sempre foram com celebridades do Brasil. Nossas palestras aqui foram de celebridades do agronegócio do Brasil, referências, sempre trazendo o quê? Informação para os pecuaristas, para os técnicos, para o setor do governo, tá? Para os alunos, principalmente. Estudantes. Que a gente movimentou muito a nível de Brasil. A Nelore Capixaba, ela era a empresa das regionais da Nelore, que as regionais são filiadas à CNB, que é a Associação dos Criadores de Nelore do Brasil. Uhum. Então, as regionais são as estaduais. A Capixaba era a que mais promovia eventos e é a que mais promove eventos ainda no setor da raça, sendo uma regional da Nelore. Então, com isso, a gente começou a ter prerrogativas e mostrar o trabalho da Nelore, mostrar a raça Nelore para o Brasil inteiro. Daí que começou todo esse fomento. Aí o Nabi foi galgado a presidência da Nelore do Brasil por intermédio dos eventos que eram praticados pela Nelore Capixaba. Por referência, Por referência, pelo trabalho dele. Tive a oportunidade de acompanhar vários eventos de padrão nacional. Exatamente. De padrão nacional. Exatamente. A gente fez sempre eventos, como você disse, de padrão nacional e com custo capixaba. Né, que o acesso dos alunos era irrisório, era simplesmente para poder custear coisas básicas do evento. O resto era todos através de patrocínio que a associação conseguia, né, levando muita informação para os alunos, como eu disse, para os técnicos, para o mercado, para os pecuaristas. Então, isso fomentou nos outras regionais aquele espetáculo. Pô, um estado tão pequeno, um rebanho tão pequeno, 2.200.000, 2.300.000 cabeças, aparecendo para o Brasil todo, fomentando mais que o Mato Grosso, que Goiás, né, que Mato Grosso do Sul. Então, aí o Nabi foi colocado, eleito presidente da Nacional, e o Vitor Miranda, que é o presidente atual, né, realizou no mês de dezembro o Nelore Fest, que foi fantástico, tá, com um público recorde. É a primeira vez que ele foi realizado num sábado, né? Então a gente teve a oportunidade de ficar por mais tempo no evento e parabenizá-lo por esse grande evento que ele proporcionou aos neloristas, à família Nelore,
e a todas as celebridades, os premiados da noite. Foi assim, uma coisa muito interessante. E falar em premiados da noite, né? A Matsuda, como parceira, também recebendo premiação. Fala pra gente, Tadeu. Você estava lá, eu sei que você estava lá, eu te vi pela televisão, eu acompanhei o evento pela internet e a Matsuda recebendo premiação. Exatamente, Valfredo. A Matsuda recebeu o Nelore de Ouro na categoria Amigos do Nelore. A Matsuda já tem uns anos que ela vem... ela é patrocinadora oficial da raça Nelore, da CNB. E nessa edição agora de 2024, a Matsuda renovou o patrocínio por mais 2 anos, que ele é renovado a cada 2 anos. Né? Que bacana. Então, com isso, ela sacramenta o compromisso de estar junto com o nelorista e com o pecuarista brasileiro. Né? E por isso ela foi agraciada com o Nelore de Ouro nessa categoria, que muito nos orgulha. E o Espírito Santo também fez bonito nessa edição do Nelore Fest, né, Tadeu? Com certeza foi uma grata satisfação esse ano. Assim, a gente fica muito emocionado, porque, mais uma vez eu falo, o estado é pequeno, mas nós somos referência em qualidade, porque o capixaba, ele coloca qualidade em tudo que ele faz. Então, essa edição do Nelore Fest foi fantástica, porque a família Eringe, né, através do Vitor, sim, foi vamos lá. A família Eringe, através do Vitor Miranda, né, foi agraciada com o circuito Nelore de qualidade. Eles foram campeões da América do Sul. Olha só. Eles produziram uma carcaça perfeita, tá? São vários fatores que contribuíram para esse aprimoramento. Eu acompanhei várias edições do circuito Nelore de qualidade e eu acompanho que ano sobre ano eles estão ali batendo na porta dos primeiros lugares e por detalhes não chegavam ao primeiro lugar. E nesse ano eles chegaram ao primeiro lugar, não só do Brasil, mas da América do Sul. Olha que e espetáculo. Eu, Valfredo, lá durante o evento, tive a oportunidade de relatar para o Daltinho, né, e para os filhos e para a família, que eu consegui no Freeza a picanha black desses animais deles que foram premiados. E eu tive a oportunidade de degustar essa carne e presentear alguns amigos com essa carne, né, do evento que foi premiada, e foi uma carne fantástica. Todo mundo ficou abismado da onde que veio, como é que especial mesmo. Entendeu? Então, tipo assim, nós não precisamos de ir lá em São Paulo para comer uma carne de qualidade, nós precisamos de ir no Figueira Rubaiá, nós precisamos de ir no Varandas, nem no Pobre Juan. Essa carne está dentro do Espírito Santo, ela está aqui dentro. Sim. Então, se a gente conseguiu produzir isso daqui, nós temos que vangloriar, parabenizar a toda a família Eringe por ter conquistado esse feito e mostrar para todos os capixabas e brasileiros que essa carne pode ser feita. Tadeu, e o bacana disso tudo é que essa carne de qualidade é uma carne acessível. Né? O pessoal acha, essa carne não fica no Espírito Santo, essa carne vai para fora. Não, isso está aqui. Você tem acesso, né, a essa carne de qualidade, né? Assim. Exatamente. Você vê que ela fica no Brasil, ela fica no Espírito Santo, tá? E ela também é exportada para fora, né, do país, né, nos cortes nobres, que vai então para o mundo inteiro, mas a gente entende que o mais importante disso tudo é saber que nós brasileiros temos a chance de degustar essa carne aqui. Então não precisamos de ir lá para a Austrália, né? Ou lá no Brooklyn para comer lá um Peter Luger, né? Não, ela está aqui, entendeu? Ela é uma carne de Nelore, tá? Então, assim, e um detalhe, valorizando o nosso. Uma carne de Nelore, né? Muita gente também fala que para você ter acesso a uma carne macia, uma carne de qualidade, você tem que ir para outras raças, você tem que ir para cruzamentos. Não. O circuito de avaliação de carcaças, o padrão é de raças Nelore, não é isso? Exatamente. É a evolução da raça Nelore. O que o circuito Nelore de qualidade mostra, Valfredo? Ele capacita, ele coloca vários produtores criando várias dietas diferenciadas para que você se chegue à perfeição. O que eles querem? Eles querem marmoreio.
eles querem suculência, entendeu? Eles querem todo o entremeio da carne para que o consumidor final possa degustar e apreciar uma carne realmente saborosa, porque às vezes a gente come uma carne macia, mas ela não é saborosa. E tinha sempre aquele estigma, né, que você falou, a carne tem que ser de Angus, tem que ser de Brangus, de Red Angus, né? Então, na verdade, o Nelore mostrou que não. Nós temos aí marmoreio em Nelore fantástico, fantástico. E isso é uma coisa que a gente está explorando, vai explorar e vai ser pelos próximos anos. Assim, eu vou falar para você uma vivência que eu tive há uns anos atrás. Eu queria fazer um documentário, fui com a minha família para Nova York e eu fui na Union Square, né, e fui num produtor de carne a pasto. Degustei, olhei, conversei com ele, fizemos a entrevista com ele para entender o processo de carne a pasto, que é a carne do Brasil, né, a pasto. E aí depois eu fui a oportunidade de ir na fazenda dele, no Vale do Ghent, né, que são fazendas pequenas, e entender o processo de produção daquela carne a pasto nos Estados Unidos, que é muito pequeno. A família tinha um restaurante numa cidadezinha de Ghent, que só fazia carne a pasto naquele restaurante. Então eu entendi esse mercado lá para poder passar para a gente aqui, que eu tenho uma grande vontade e sempre estou nos eventos que eu vou, eu falo sobre isso, que é a nossa vocação e nós temos que explorar a carne a pasto. Aí depois fui em Nova York, nos açougues do Sorro, né, que é onde tem o maior poder aquisitivo, e conversar com eles para entender o que era a carne a pasto. Então, 30% a 40% mais cara do que a carne deles lá, tá? E tinha uma saída muito boa. E o pior disso tudo era que quem fornecia essa carne para eles era a Austrália. Por que não o Brasil, Valfredo? Se nossa vocação é a pasto. É verdade. O Tadeu está falando uma coisa aqui que a gente já ouviu vários profissionais baterem em cima, né? Qualidade de pasto, oferecer pasto e tal. Cuidar do pasto como lavoura, né? E a gente sabe, poxa, nós podemos produzir essa carne, né, com a base alimentar no pasto. Nos Estados Unidos, talvez um grande gargalo é por ter regiões de poucas pastagens, eles acabam recorrendo a confinamentos, né, a outras fontes de alimentação para poder terminar os animais, terminar no coxo, vamos dizer assim. Né? A gente pode terminar no pasto. Né? E se eles conseguem agregar esse valor, por que a gente não consegue também agregar esse valor? Meu Deus do céu. Né? Lá eles enxergam, né, o valor dessa qualidade, o valor dessa naturalidade do boi a pasto. Né? Isso é bacana. Eu acho que falta um pouquinho esse start para nós aqui. Eu acho que é isso daí. É uma coisa que, assim, já a gente trocando umas ideias aqui, eu acho interessante o público saber e entender. E o mais importante, Valfredo, essa carne a pasto, ela é muito mais saborosa. E eles me relataram isso lá. E por que é 30% a 40% mais caro? Porque o custo de produção é mais caro do que um confinamento, com certeza, né? Sim. Mas ela demora mais tempo, o animal vai ficar mais tempo no pasto, mas esse tempo maior que o animal ingere o capim, que o animal é um ruminante, tá? Ele não foi feito para digerir grãos, né? Então, é justamente esse beta-caroteno, a forragem que ele ingere e transforma ela em carne, em leite, é que faz com que a carne fique suculenta. Então, quanto mais velho o animal, mais suculenta é a carne. Se você vai nos restaurantes hoje em dia, já tem o dry age, tem a carne de animais mais velhos, maturada com 30, 60, 100 dias de maturação, sempre buscando o quê? Suculência e maciez. Olha só. E essa é a vocação do Brasil, você está entendendo? Então a gente tem que começar a trabalhar esse marketing, esse meio nosso aqui. A gente depende do confinamento também, mas depende muito menos do confinamento, porque nós temos as forragens tropicais, nós temos sol o ano inteiro, nós temos condições de criar um gado a pasto o ano inteiro. E você senhor nesse assunto, né? Afinal de contas, a Matsuda está aí como responsável. Exatamente. Entendeu? Por várias variedades de forragem. Tem alguns destaques quando a gente fala assim, o que se usa mais no Brasil? O Brasil é meio continental, né? É difícil.
tem regiões que vai mais uma, adapta mais outra. Por isso que precisa ter um banco de oferta aí bem robusto, né? Isso aí é primordial, né? A gente tem no sul, a gente tem, porque é um clima mais frio, aí você tem o Pará, que é um clima mais quente, mais úmido. Então, assim, você tem várias diferenças regionais. E a Matsuda tem uma variedade para cada bioma, né? Tem aquele que se adapta melhor, dá um resultado melhor, e tem aquele que funciona para tudo, né? É o famoso braquiarão, né? Exato. Que é o que domina aí, porque ele veio para revolucionar a pecuária brasileira. E depois dele, a gente teve várias variedades híbridas melhoradoras. Aí a gente tem o Braúna, que é resistente à seca, tem o Oasis, que é uma MG5 de melhor palatabilidade, tem as famílias dos pânicos, que é Mombaça, Tanzânia, Paredão, Ares. Então, assim, foram se desenvolvendo e nós estamos desenvolvendo várias variedades novas com mais proteína, com mais palatabilidade, com mais digestibilidade, com um potencial de aumento de produção de folhas maior do que as outras. Então, como em tudo no mundo hoje, a Matsuda está aí para trazer variedades melhoradoras, onde você vai ter um custo-benefício maior, um ganho de peso maior, tudo para melhorar o ambiente da pecuária. Então, as nossas variedades trabalham em cima dessa tecnologia, Valfredo. E ainda, né, havendo a necessidade de uma suplementação estratégica para chegar no momento onde você determina aí no sistema de produção, você tem a suplementação mineral também, né? Exatamente. A suplementação mineral ela é estratégica, de né? forma estratégica. É isso Exatamente, aí, porque isso aí. A gente, durante o ano, a gente tem tem variedades de clima, né? E momentos que necessitam. Exatamente. Né? Então, a suplementação nada mais é do que ela coloca no coxo aquilo que o animal não tem no momento, na pastagem. Muitos produtores não adubam os pastos. Então, a planta vai tirando. O capim é uma planta, como o café, como a laranja, como o mamão. Então, para você ela absorver os nutrientes do solo, ele tem que estar no solo. Então, se você não corrigir com a adubação, ele vai ficando um pasto pobre, um pasto com fome, que a gente fala, né? Então, o suplemento, ele faz o quê? Ele corrige essa deficiência. Como no ser humano é a vitamina, o suplemento mineral, se você ler nos níveis de garantia, o que está escrito atrás ali, cálcio, selênio, cobalto, zinco, você vai ver que tem nas latas de leite em pó, né? Você pode ver que é aquilo ali. Então, por quê? Porque o bovino, né, se ele não ingerir aqueles produtos, o desempenho dele vai lá embaixo. Então, qual foi a grande invenção do século? A suplementação mineral. Porque através dela aumentou o número de prenhez, diminuiu a idade ao abate, você tem menos perda de mortes, né, de bezerros, né? O animal consegue ser abatido aí com 2 anos. Exatamente. Com a qualidade, com tudo. Antigamente era o equilíbrio 5, 6. nutricional. Você oferece realmente o que o animal precisa para desempenhar melhor. E é dentro dessa filosofia que a Matsuda entende. Nós temos que trabalhar. A nossa vocação é ajudar o produtor a pasto, que é a maioria do nosso produtor. A gente tem soluções a pasto e soluções para confinamento. E a gente, junto com a nossa equipe técnica, tá, auxilia o produtor a utilizar o produto certo na época do ano, para aquela categoria, para aquele rendimento, para aquele aproveitamento. Porque o que a gente entende como certo é que no final do processo, Valfredo, sobra dinheiro no bolso. Tem que sobrar dinheiro no bolso. Não adianta você usar o melhor, o mais caro, o top X, o top 5, se ele não deixar dinheiro no final do processo. E para isso você tem que ter qualidade de matéria-prima, você tem que ter todo o conjunto dentro de um suplemento mineral para que otimize todo esse potencial que o gado tem e com isso ele consiga deixar lucro e rentabilidade para o produtor. Isso aí. Meu amigo, tem o Tadeu atleta nessa história, não tem? Já falamos muito de nutrição, falamos de mercado, falamos de eventos.
Agora tem o Tadeu Atleta. Eu já ouvi dizer que todas as viagens que ele comentou aqui que ele faz, algumas ele participa de corrida, meia maratona. Agora mesmo estava no Nelore Fest e já vi uma postagem do mapinho. Veio e falei assim, olha, ele correu isso tudo aí, ó. Fala pra gente como é que é o Tadeu Atleta. Então, Alfredo, eu sempre gostei muito de esporte, né? Desde os 7 anos de idade eu fiz judô por muitos anos e pratiquei todo tipo de esporte. E com isso, com essa vida corrida, né? Que a gente tem que estar em um lugar, em outro lugar. Você está se preparando, correndo muito. E a única coisa que o esporte democrático que você consegue é você botar um tênisinho dentro da sua mala. E Exatamente. qualquer cidade, qualquer lugar que você vai, ou você tem uma rua da cidade, ou você tem uma esteira no hotel. E com isso eu tive que me adaptar a essa realidade, né? Tudo tem um limite, né? Aí eu cheguei a pesar 110 quilos, minhas taxas todas horrorosas. Sim. E eu sempre gostei de correr. Então eu comecei a falar assim, não, agora eu tenho que correr de novo. Aí eu fui no médico, fiz tudo, né, sem risco para mim poder começar. E aí eu comecei a praticar a atividade e eu sou uma pessoa altamente competitiva, então eu brigo com o meu tempo, com o meu batimento cardíaco, com a minha dieta, com o meu rendimento. E aí eu comecei a participar de corrida de 5 km, 10 km, para trabalhar esse lado competitivo, né? Então eu queria chegar na frente, eu queria chegar primeiro, eu queria chegar em terceiro. Aí eu fui cada corrida melhorando o resultado. Eu fui chegando, aí eu comecei a fazer a maratona, tá? Aí já corri várias maratonas, tive agora na maratona de Nova York, foi fantástica. Eu vi o post. Fiz ela num tempo excelente, assim, aí todo mundo fala, mas maratona, tá. Eu tinha 60 mil pessoas, eu fiquei em 19.500. Então eu brinco que eu deixei com mais de 40 mil para trás. E eu tenho 58 anos. Sensacional, hein? Então, o que eu quero agora para mim? Eu quero, com a corrida, eu quero longevidade com qualidade. E eu vi extremamente importante. Muitas pessoas com 70, com 80 anos correndo e alguns chegando antes de mim, né? Então, a gente entende que se a gente cuidar da nossa saúde, tudo ao nosso redor vai bem. As minhas taxas zeraram, a minha produtividade, o meu ânimo para fazer as coisas foi muito melhor depois da corrida. Então, recomendo corrida, mas com responsabilidade. É isso aí, saúde em primeiro lugar, né? Sem a saúde a gente não adianta sonhos e objetivos se a gente não está saudável, se a gente não está bem, para que a gente possa criar o caminho e realmente alcançar. Nós estamos encerrando aqui o nosso podcast, deixar o nosso boné para o Tadeu. Agora vai ser o Tadeu da Matsuda com o agronegócio na cabeça. Agronegócio Podcast na cabeça. Isso aí. Meu amigo, obrigado pela oportunidade. Sempre bom poder fazer um bom bate-papo e levar principalmente conteúdo de qualidade para a turma que está assistindo a gente. Deixa sua mensagem final aí para o pessoal. Então, queria agradecer ao Valfredo e o programa Agronegócio pela oportunidade de estar aqui podendo passar um pouco da minha vida, do meu conhecimento na cadeia pecuária e dizer que estamos juntos com o povo capixaba, sempre trazendo o que tem de melhor no Brasil e no mundo, com a finalidade de melhorar a nossa produtividade, tanto na pecuária quanto no agronegócio. E a gente procura trazer os melhores nomes, as maiores referências para fazer palestras e mostrar o trabalho aqui no Espírito Santo e também levar a nossa tecnologia Matsuda para todo o capixaba e mostrar que se você quer fazer uma coisa bem feita, invista em coisas bem feitas, invista em empresas sérias, em empresas que estão ao lado do produtor, levando para ele produtos de qualidade, produtos de eficiência e que vai trazer um retorno, não só financeiro, mas pessoal, de você mostrar um Nelore melhorador, um animal bonito, simplesmente com trato, como é o que acontece no Nelore Fest, lá que a gente presencia os melhores da raça, é investimento em quê? Em bem-estar animal, exatamente, genética, alimentação. Então,
tudo isso aí são anos e anos para chegar num produto que vai deixar essa carne que eu experimentei, que eu degustei e que a gente come na nossa mesa todo dia. Então, o produtor rural, o pecuarista, tem essa finalidade de levar, de trabalhar para te deixar aquele bife, aquela picanha, aquela carne vermelha saborosa na mesa. E essa é a mensagem que eu deixo para vocês aí. Que a gente tenha aí um ano de 2025 com muita energia, com muita saúde e com muita vontade para aproveitar esse novo ciclo da pecuária que vai ser 2025, 26 e 27. É isso aí, Tadeu. A gente sabe que os bons resultados não se faz do dia para a noite, né? E sabe que precisa de ter tecnologia, produtos de qualidade, precisa ter gestão, precisa ter manejo, né? Precisa ter consciência justamente de utilizar e fazer bem feito. Faz certo que dá certo. E esse é o nosso magnífico agronegócio, nosso magnífico segmento. Obrigado pela oportunidade de estar fazendo esse bate-papo e levando bastante conteúdo pro pessoal de casa. No oferecimento de Grupo Provaso e Datamars Livestock, a gente vai encerrando aqui mais um agronegócio podcast. Aqui, o mundo rural é além da porteira. Forte abraço, até a próxima.